Meus amigos da Reconquista e da Rádio KFG, programa Arena Esportes, é o Arena Flash desta segunda-feira, lunes 20 de abril de 2026. O pessoal tá mandando um recado aqui já pra mim nos bastidores, dizendo que tá muito bom o programa. Ouviram aí? O WhatsApp que não para aqui da nossa Reconquista 1220. Vamos regular o som aqui e seguir com o nosso Arena Flash de hoje. Portanto, segunda-feira, lunes 20 de abril de 2026. Eu sou o Ciro Guedes, com a parceria dos meus companheiros Cadu Borges com as informações do Internacional e o Henry Dias com os destaques do Grêmio. Teremos ainda no Flash a opinião de Fábio Ribeiro, mesa de áudio central técnica de Fernando do Nascimento. O comando maior da nossa emissora é de Everildo Vieira e Luci Grau, e a Rádio KFG, deste que vos fala Ciro Guedes. Vamos então com os destaques, primeiramente da dupla Grenal. Inter, diga aí, Cadu Borges, bom dia. Bom dia, Ciro, amigos da Reconquista, da Rádio KFG. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos então às notícias do Internacional. A equipe recebeu ontem no estádio Beira-Rio o Mirassol, até então lanterna do Campeonato Brasileiro, e acabou perdendo por 2-1. Alan Patrick marcou já nos minutos finais o gol colorado. O time até teve mais a posse de bola, criou algumas chances de gol, mas sofreu contra-ataques da equipe paulista e mais uma vez a defesa foi um problema e o ataque não funcionou para converter as chances em gol. A equipe não jogou bem tanto durante o jogo como principalmente após o apito final. Os pouco mais de 30 mil torcedores que compareceram ao Beira-Rio perderam a paciência e vaiaram o time. E isso é reflexo de um detalhe que já havíamos trazido aqui. Alguns dados sobre o mau desempenho do Inter como mandante. E após a derrota de ontem, o Inter agora é de fato o pior mandante de todo o campeonato. São 7 jogos com apenas 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. O Paulo Pesolano, uruguaio, técnico do Internacional, que sabe a importância de um time mandante contar com o fator casa para vencer os jogos, falou sobre esses números da equipe quando joga dentro do estádio Beira-Rio. Hemos feito bons jogos, lo ganamos. Hemos feito jogo más o menos, ganamos. Hemos feito de lo otro malos y no ganamos también. Y aquí, y de afuera, el juego más difícil, y vamos y ganamos. No se me fala, no tiene explicación. Lo único que tengo esto es ya comenzar a trabajar para el próximo juego y virarlo. Seguir siendo boa visita y tenemos que mejorar a ser bueno en casa. Es algo inexplicable porque en casa tenemos que ser fuertes y hoy tenemos una debilidad grande que jugar en casa, así que tenemos que trocar eso. O treinador então avaliou como inexplicável a situação do Inter como mandante. Com a derrota, o Inter permanece em 14º colocado com 13 pontos, agora somente 2 na frente do Corinthians, que é o 17º, e abre a zona de rebaixamento. O próximo confronto do time pelo Campeonato Brasileiro é contra o Botafogo, sábado, às 6h30, no estádio Mané Garrincha. Mas antes, no meio de semana, a equipe vai até Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, enfrentar o Atlético de Minas Gerais, quarta às 8h30 da noite, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. E essas foram então as informações do Internacional. Repórter Carlos Eduardo Borges para o Arena Esportes. Forte abraço. Valeu, obrigado, Cadu, com as informações do Colorado. E agora a vez do Grêmio. Grêmio com Henry Dias. Diga, Henry. Muito bom dia, Ciro, aos amigos ouvintes da KFG e da Reconquista, que sempre nos prestigiam com a sua audiência. Vamos então às informações do Grêmio nesta segunda-feira, dia 20 de abril. Mais um final de semana com derrota do Grêmio fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. A equipe perdeu para o Cruzeiro por 2-0 na noite de sábado. Após um primeiro tempo com ataques perigosos, mas sem gols para ambos os lados e com superioridade da equipe mineira, no segundo tempo, logo no seu início, Christian recebeu um passe dentro da área, virou o corpo e bateu, com a bola triscando na trave e morrendo no fundo da rede para abrir o placar. Por fim, aos 21 minutos da etapa complementar, em um lance de contra-ataque, Matheus Pereira apenas rolou de letra e Lucas Romero arriscou de fora da área, com a bola quicando no gramado e tirando o goleiro Everton do lance para sacramentar a vitória do time mandante. O pós-jogo foi marcado por entrevistas fortes. A primeira foi do atacante tricolor Carlos Vinícius, na saída do campo, que defendeu o técnico Luiz Castro dos maus resultados e fez cobranças públicas ao grupo de jogadores. Apontar o Luiz Castro, meter o Luiz Castro na cruz, seria uma falsidade da nossa parte. Temos que olhar para nós próprios como jogadores. Eu sei que a gente vive nessa cultura aqui do Brasil
Os resultados correm mal, matamos o treinador e metemos o treinador na cruz, mas não é bem por aí. Já em sua entrevista coletiva, o português admitiu as falhas e a culpa pela má fase do imortal tricolor na temporada e prometeu fortes mudanças para o decorrer do ano. Sim, vamos mudar a estrutura. Vamos mudá-la. Não vamos continuar no mesmo. O Grêmio, ao voltar de Belo Horizonte, realizou um treino em Porto Alegre na tarde de ontem, com somente os jogadores que atuaram por menos de 60 minutos na partida, realizando as atividades no campo. Hoje à tarde, será feito o último treino antes do embate contra o Confiança na Arena pela Copa do Brasil. Essas foram as informações do Grêmio, nesta manhã de segunda-feira, com o repórter Henri Dias. Valeu, obrigado, Henry, com as informações do Grêmio. E vamos agora com mais destaques aqui para vocês no Flash Informativo. Falando do futebol uruguaio, tivemos alguns jogos pela fecha de número 12, Fixture Apertura, Torneio Apertura, Campeonato Uruguayo 2026. Algunos partidos del Fixture de esta fecha 12, Racing 1, Defensor Sporting también 1, Progreso Wanderers todavía no disputaron el partido, Albion y Central Español tampoco, Liverpool 1, Nacional 3, Danubio y Deportivo Maldonado. No tengo acá el resultado, pero seguimos con los principales entonces, ¿no? Como Cerro 1 y Torque también 1. Tenemos hoy a las 17 campeones olímpicos de Florida, Boston River, Cerro Largo y el Peñarol, el Carbonero, en el campeón del siglo, su cancha, claro, ¿no? Va a disputar un partido contra el equipo de Juventud a las 20 horas 30 minutos. Las posiciones del campeonato uruguayo: Racing líder 27 puntos, Deportivo Maldonado 22, Peñarol 22, Nacional con 19 puntos, son los principales de la tabla del Apertura. Tenemos acá por el campeonato brasilero. La 12ª rodada. Ahora vamos a cambiar el chip para el portugués. São Januário, tivemos aqui Vasco 2, São Paulo 1, Chapecoense 1, Botafogo 4, Vitória 0, Corinthians 0. O Grêmio perdeu para o Cruzeiro por 2-0. O Internacional em casa foi derrotado pelo Mirassol por 2-1. Santos 2, Fluminense 3, Coritiba 2, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. Red Bull Bragantino 4, Remo 2 e Flamengo 2, Bahia 0. Classificação: Palmeiras 29, Flamengo 23, Fluminense 23. Depois São Paulo 20. O Bahia é o quinto com 20 pontos. Estes os principais pontuadores. O Grêmio está fora da zona da Sul-Americana, tem 13 pontos, 13º. O Internacional também tem 13 pontos, é o 14º na competição. Ambos hoje estariam eliminados de qualquer competição sul-americana. Na zona do rebaixamento, Corinthians, Mirassol, Remo e Chapecoense. Certo? Apenas aqui na 13ª rodada, só para lembrar, 25, sábado, o Internacional joga no Mané Garrincha contra o Botafogo e o Grêmio recebe o Coritiba no domingo, dia 26, 4 da tarde, portanto, né? Na Arena. Grêmio e Coritiba. Ainda deixa eu tentar buscar se tem alguma coisa aqui da Sul-Americana. Copa Sul-Americana, vamos acompanhar aqui a tabela para vocês. E lembrando, né, que na sexta-feira, meus amigos, nós temos sempre o programa do Arena Debate, tá certo? Mas estamos reformulando algumas questões importantes aí para vocês acompanharem nos próximos dias. Fiquem ligados, deveremos ter novidades aí sobre o Arena Debate. É a nossa programação que tem durante a semana o Arena Flash, de segunda a sexta, lunes a viernes, a partir do meio-dia agora. Era 11h50, mudou o horário. Aqui, ó, o Grêmio está na Copa Sul-Americana e o próximo confronto vai ser agora dia 29. O Grêmio vai jogar contra o Palestino lá no Chile. O Grêmio que está no grupo F da Copa Sul-Americana, é o segundo, estaria classificado hoje para a próxima fase. Grupo que está com o Riestra, Palestino e o Montevideo City Torque do Uruguai, que é o líder da competição neste momento. O Grêmio, então, vem apenas no início aí desta Copa Sul-Americana. Uma campanha bem irregular, perdeu a primeira para o City Torque 1-0 e venceu o Riestra por 1-0, esta é a situação do futebol gaúcho. Momento de opinião aqui no Arena Flash com Fábio Ribeiro. Diga aí, Fábio! Amigos do Arena Esportes, Rádio KVG,
e Rádio Reconquista. Ótima segunda, ótima semana, ótimo feriadão para quem tem feriadão e quem não tem, ótimo trabalho, né? Por que eu não me surpreendo com a dupla Grenal? Por que eu não me surpreendo quando eu disse que o Grêmio ia perder e realmente perdeu? Muitos acharam que eu poderia estar de secação com o Inter. Muitos acharam que eu estava querendo pegar no pé do Cadu. Não era. Era porque realmente estava anunciado. Estava na cara, escrito que o Inter perderia para o Mirassol e que o Grêmio perderia para o Cruzeiro, como de fato aconteceu. Aonde foi parar o futebol gaúcho? Aonde foi parar o futebol gaúcho? Pasmem, ou não. Um em 15º e outro em 16º. Incrível o que fizeram com o futebol gaúcho. Ou melhor, o que ainda vão fazer com o futebol gaúcho. Não se surpreendam se os dois brigarem para não cair ou vamos colocar um cenário ainda mais assustador. Repetindo, vamos colocar um cenário mais ainda assustador. Não nos surpreendamos com o Grenal na Série B o ano que vem, porque do jeito que a coisa vai, tudo se encaminha para um Grenal na série B o ano que vem. E o prejuízo de quem cai para a Série B é grande demais, a ponto de demorar para levantar. Se não quiserem que ocorra uma catástrofe no Rio Grande do Sul, tratem de melhorar o seu futebol, para não ter o amargo gosto de cair para a Série B, como os dois já tiveram, mas o que vai ser pior é a dupla Grenal disputando a Série B. O Inter conseguiu o fato histórico de perder pro Lanterna, que teve jogo durante a semana, foi até altitude jogar, e o Inter só treinando. O Grêmio perdeu para um Cruzeiro melhor, infinitamente, não digo, mas muito melhor. Por quê? Porque o Luiz Castro é treinador de uma nota só. Não tem aquela música que diz que somos um exército de um homem só. Então, é o que o Luiz Castro é. Treinador de uma ideia só. É só o que ele sabe fazer de futebol, pega a bola, dá balão para os pontas e os pontas que façam as jogadas. E o Carlos Vinícius que morra de fome na frente, porque a bola não vai chegar para ele. Todo mundo sabe que para a bola chegar para o centroavante tem que ter um meio campo. Será que o Luiz Castro não sabe o que é ter meio campo? Então, vou dar um conselho pro Dorico Roman, Paulo Pelaipe e companhia. Antônio Dutra Júnior também se encaixa. Vão pensando de onde é que vocês vão arrumar 30 milhões para poder pagar a multa do Luiz Castro. Vão pensando muito bem onde é que vocês vão arrumar. Porque do jeito que tá, se o Grêmio não ganhar do Confiança terça-feira e domingo com Coritiba,
vocês vão ter que já estar com uns 30 milhões na mão. Pasmem. Só pra ficar com o Arthur, era 27 milhões. Vocês vão ter que dar um jeito. É isso, amigos. Uma ótima semana a todos. Obrigado, valeu, grande Fábio Ribeiro, e com ele a gente fecha o Arena Flash informativo desta segunda-feira, lunes. A vocês, um grande abraço e ótimo dia. Tchau, tchau, até amanhã.